le matin, il sentait une pulsion qui le poussait et qui lui disait que avant la nuit, enfin à la fin de la nuit, il faudrait qu'il ait tué. Il est en permission de sortie et purge une... Olá malta, amigos, amigas, boa noite, boa tarde a todos, bom dia, depende de onde é que você me está a ver. Eu sou a Graça e hoje vou falar do Guy Georges, um serial killer que atuava na zona leste de Paris. Durante 20 anos violou e assassinou muitas jovens raparigas à facada, de forma violenta, 7 dentre delas perderam a vida. O modo operandi deste serial killer, para mais de 20 violações e 7 assassinatos, era idêntico. O Guy Georges escolhia as suas vítimas na rua ao azar, ele seguia-as até às suas casas ou num parking, ele apontava-lhes a faca, rasgava-lhe as roupas e cortava o sutiã entre os dois bonés com uma única facada, violava-as, degolava-as e ainda, por vezes, as estripava. Foi preciso muito tempo para que a Brigada Criminal consiga meter atrás das grades aquele a quem todos chamavam o assassino da Bastilha. Guy Georges é um homem encarnado pelo diabo e os psiquiatras falam de um ser que necessita de matar para sobreviver. Guy Georges, d'un coup, se jette sur elle. Ça s'est passé de manière très sauvage. La jeune femme a été violée puis égorgée. 3 ans plus tard, Cathy Rocher et Elsa Benadi sont tuées dans les mêmes conditions. O percurso de Guy Georges, com o decorrer dos anos, foi-se agravando ao ponto de mergulhar nas trevas do crime. Perigoso, irrecuperável, dizem os psiquiatras, e, no entanto, preso muitas vezes, foi sempre metido em liberdade. Guy Georges, ou Guy Rampion, que é o nome de nascimento, nasceu a 15 de outubro de 1962 em Vitry-le-François, no distrito de Marne, em França. Portanto, trata-se de um assassino em série, violador em série, francês, que esteve ativo no crime durante os anos 90 na França, mais precisamente na região de Paris. Foi condenado no 5 de abril de 2001 por 7 mortes à prisão perpétua, podendo ser libertado ao fim de 22 anos, o que seria em 2020, mas ele não fez esse requerimento de pedido de liberdade e a gente já vai saber ao fim do meu vídeo porquê. Portanto, ele continua preso. C'est un type assez séduisant, il a toutes les petites amies qu'il veut. Hein. Il nous a dit effectivement qu'il n'éprouvait rien pour ses victimes. C'est un peu une bombe à retardement si on le met dehors. Guy Rampion nasceu a 15 de outubro de 1962 na região de Paris. Seu pai, Georges Courtring, um soldado afro-americano, é cozinheiro na base americana da NATO em Marly-le-Roi, de passagem pela França, mas já é casado nos Estados Unidos. A mãe, a Hélène Rampion, angevina, trabalha no bar da base americana. Quando Guy Georges nasceu, o pai já se tinha ido embora. A mãe pôs-lhe o seu nome de família, o seu apelido, e põe-lhe 2 nomes próprios, Guy e Jorge, o nome do pai que o pequeno nunca chegará a conhecer. Mas a partir daqui, ela, a mãe, não faz mais nada para o seu filho, ela entrega aos pais e parte viver para os Estados Unidos com o seu primeiro filho, um tal Stéphane, nascido em 1961, portanto, um ano antes do Guy Georges, e que era filho de pai desconhecido. Os pais da Helena não ficam nada satisfeitos de receber este neto mestiço e começam-lhe a chamar o Bola de Neve.
E os avós, como não o querem guardar, decidem entregá-lo a uma ama que ela nunca será paga por cuidar do pequeno Guy Jorge e também se farta e acaba por entregar o pequenito à Segurança Social francesa. A partir daqui, o pequeno Rapion será colocado numa família de acolhimento pela Segurança Social, depois numa segunda, depois outras tantas, andou de família em família, e à quinta vez ele vai cair na casa de uma família que é a família Morin. Guy Jorge diz que nunca se sentiu bem nesta família, que foi sempre rejeitado e que por isso sentia a necessidade de se isolar. Este sentimento de rejeição foi também acentuado pela administração pública, que decide de retirar à mãe biológica os seus direitos parentais, visto que ela o tinha abandonado, quando Guy Jorge tem apenas 4 anos. Aqui, o seu nome próprio passa a ser o nome de família, ele chama-se Guy Georges Rampion, e por uma decisão absurda, imbecil e assassina dos serviços administrativos, como diz o seu advogado, esta administração francesa decide tirar-lhe o nome de família e os 2 nomes próprios que a mãe lhe tinha dado Guy Jorge fica apenas com esses 2 nomes. Guy passa a ser o nome próprio e Jorge passa a ser o nome de família. O nome Rampion desaparece. Segundo os psiquiatras, isto traumatizou muito este miúdo, que já era rejeitado por ser mestiço, que a mãe o abandonou, que os avós não quiseram e que a família de adoção, segundo ele diz, nunca se sentiu lá bem. E depois a administração ainda lhe retira o nome de família, que era o nome da mãe. Portanto, a família de acolhimento que recebe o Guy Jorge, essa tal família Morin, mudou de casa muitas vezes, com as crianças todas atrás, mas acabou por se estabelecer numa aldeia que se chama Auvers. E a senhora Morin já tem 5 filhos naturais e tem mais alguns 10 colocados pela Segurança Social, portanto, ela cria alguns 15 filhos, andam com 15 filhos atrás, na maioria são raparigas e Guy Jorge é o único negro desta família. O único negro da aldeia, o único negro da escola, o único negro da região, o único negro do distrito e Guy Jorge sente-se sempre metido de lado. E então ele começa-se a isolar pouco a pouco, foge às pessoas, refugia-se nas florestas e aqui ele vai se identificar a Joe, o índio criminoso do romance Mark Twain, o Tom Sawyer, e ele retém o seu nome como Joe the Killer. Guy Jorge, desde muito cedo, revela um caráter solitário no seio desta grande família composta por 13 filhos adotivos, depois muito rapidamente um temperamento violento e agressivo. A sua escolaridade é caótica, torna-se um aluno repetente, vagueia pela floresta, caça com 2 dos seus irmãos adotivos e quando ele captura os animais, depois mata-os. Aos 14 anos, ele tenta estrangular uma das suas irmãs adotivas, que é uma deficiente mental, de quem, mesmo assim, ele gostava. Este incidente foi silenciado pela família Morin, mesmo se Guy Jorge havia saltado em cima da irmã com muita violência, apertando-lhe o pescoço, com imensa força. Foi por um triz que não a matou, a rapariga conseguiu desprender-se. Um ano mais tarde, Guy Jorge faz o mesmo com uma outra irmã. Desta vez, ele estrangula com uma barra de ferro. A rapariga desmaia. Guy Jorge também não a matou por um triz. Nesta idade, ele já é um adolescente bem constituído. E por mais incrível que pareça, nesta idade ele já é um rapaz mesmo muito violento. Aqui a família de acolhimento tem medo de o manter lá em casa e pede à Segurança Social para o instalar numa instituição especializada. Aqui Guy Jorge vai para a instituição especializada, é um indivíduo amável e calmo,
Diz que em coletividade Guy Jorge porta-se muito bem e mesmo até em detenção é um prisioneiro modelo. Guy Jorge vai fazer uma aprendizagem de cozinheiro quando está nesta instituição, mas nada disto o satisfaz. Em 6 de fevereiro de 1979, ele vê passar uma jovem rapariga, vê-a descer de um autocarro, ele segue até ao bosque, balança-a para o chão, rouba-lhe o dinheiro e tenta estrangulá-lo e depois foge. Aqui foi preso menos de 3 horas mais tarde. Diz à polícia que não sabe porque é que fez aquilo. É condenado a 1 semana de prisão. Quando saiu, a mãe de acolhimento nem quer mais ouvir falar dele. Portanto, ele voltou para a instituição dos jovens em dificuldade, fazendo muitas asneiras, vivendo de umas instituições para as outras para jovens delinquentes e também fazendo prisão pelo meio. Depois de pelo menos 5 agressões com facas para roubar malas, em maio de 1980, Guy Jorge é condenado a 1 ano de prisão. Toda a gente começa a perguntar-se se estamos perante um psicopata. Os psiquiatras descrevem-no como um rapaz imaturo, instável, impulsivo, capaz de atos perigosos e criminológicos. No entanto, é colocado sempre em liberdade. Em fevereiro de 1981, sem nenhuma obrigação de se ser seguido psicologicamente, Guy Jorge é libertado e ele aproveita desta liberdade para fugir definitivamente e vai para Paris, onde começa a fazer pequenos trabalhos de estafeta, dorme em locais do sem-abrigo, e passa por todos os bairros de Paris, portanto ele torna-se um sem-abrigo. Tem uma vida muito difícil, mas dizem quem o acompanhou nesta cena do sem-abrigo que ele é um amigo espetacular, amigo dos outros sem-abrigos, um bom camarada e que os defende sempre em situações de dificuldade. As pessoas que privam com ele acham até muito estranho ele ter se tornado um criminoso deste calibre, porque não conheciam essa faceta dele. Mas, no entanto, durante a noite, Guy Jorge parte caçar, como ele fazia na floresta, sem que os amigos do abrigo saibam. As suas vítimas são raparigas, jovens e bonitas. A sua primeira vítima de Paris chama-se Nathalie, tem 18 anos, está grávida. Ele segue-a no elevador de um prédio, arrasta-a para o subsolo do prédio e com uma faca ele corta-lhe o vestido, a lingerie e viola. Ele esfaqueia no peito e no ventre, no pescoço e foge com o seu saco. Ele pensa que ela está morta, mas ela consegue arrastar-se até o elevador e chamar os socorros. Felizmente, Nathalie consegue sobreviver e o seu bebê também. Por mais incrível que pareça, a queixa apresentada por Nathalie é registada apenas como violação e acabou por ser arquivada sem que se tenha feito um inquérito. Guy Jorge segue o seu caminho, vive de pequenos tráficos de droga, de prostituição homossexual no bairro do Pigalle e de roubo nas lojas. E é por causa deste roubo nas lojas que ele é um dia apanhado por roubar num supermercado. Ele apanha 5 meses de prisão em fevereiro de 1982. Assim que sai, em junho de 1982, ele ataca uma rapariga, Violette. Por baixo de um imóvel, ele exige-lhe uma felação. Ela resiste, ele espeta-lhe 2 facadas no pescoço e foge. Nesta fuga, ele perde o seu bilhete de saída da prisão e é identificado, é de novo preso, é condenado a 10 meses de prisão por atentado ao pudor. Os factos deviam ter sido incriminados de agressão sexual, mas não foi o caso, não se sabe porquê. Os psiquiatras consideram-no perigoso, contudo, ele apanha penas ligeiras em relação aos seus atos.
E quando sai da prisão, recomeça de novo. Isto falo pensar que ele é o mais forte do que toda a gente. E no início de 1984, sai da prisão de novo por bom comportamento e aqui ele vai festejar a sua libertação da pior maneira. Ele encontra-se na entrada de um parking, vê um carro que entra no parking, ele segue este carro e aqui, como sempre, ele diz que não sabe porquê, mas a pulsão comanda o homem, ele penetra no carro, ameaça a mulher com uma faca, ele obriga a fazer-lhe uma felação, mas deixa-a sem vida, mesmo se lhe deu, deixa-a em vida, desculpem, mesmo se lhe deu 2 facadas na garganta antes de fugir. Esta vítima consegue fazer uma descrição muito precisa do agressor. Guy Jorge é detido umas horas depois. Desta vez, Guy Jorge apanha 10 anos de prisão por violação cometida com a ameaça de uma arma. Ele vai cumprir a pena de prisão especializada num centro de detenção para delinquentes sexuais. Aqui, um tratamento é proposto aos prisioneiros, mas Guy Jorge recusa este tratamento, visto que os tratamentos não são obrigatórios. Guy Jorge não se sente doente e não percebe do que o querem tratar. Ele sente-se normal e a prova, aqui em detenção, ele tem um comportamento exemplar. É uma pessoa muito calma, sente-se apaziguado na prisão, faz desporto, aprendizagens, como se dentro das paredes da prisão ele tenha encontrado o seu lar e um pouco de organização. Por causa disto, logo no início de 91, ele recebe uma redução de pena, pode sair da prisão durante o dia com a condição de vir dormir à noite. Portanto, ele obtém esta autorização, apesar dos sinais de alarmes lançados pelos psiquiatras. Guy Jorge tem uma certa incapacidade em viver em liberdade, ele não consegue viver em liberdade. No 18 de janeiro de 1991, uma semana depois de ter obtido semi-liberdade, Guy Jorge não vem dormir à prisão. Ele foge para Paris. A 6 dias depois de estar em Paris, ele circula no bairro Montparnasse. Sentado na esplanada de um café, ele vê passar uma jovem estudante bela e loira. Ela chama-se Pascal Scarfay. Ele segue até o 6º andar de um prédio na rua Delambre e na escada Pascal sente-se seguida, vira-se e pergunta a Guy Jorge: o que é que tu queres? E ele responde: tu. Responde ele apontando a sua faca de caça. Ele puxa até ao seu estúdio, arranca-lhe as roupas, corta-lhe o sutiã entre os 2 bonés com a faca, viola a jovem rapariga e espeta-lhe a faca na carótida. Assassinou a Pascal. No fim de a ter assassinado, violado e quase esquartejado o seu corpo, ele lava as mãos, bebe uma cerveja que encontra no frigorífico da jovem rapariga, vasculha o pequeno apartamento, rouba os bijus dela, um relógio e vai-se embora tão discretamente como tinha entrado. O cenário deste primeiro assassinato será o início de todos os outros. No local, a polícia não consegue recolher nenhum indício, nem sequer uma impressão digital. Guy Jorge abandonou Paris. Uma semana antes ele deveria ter-se apresentado na prisão para dormir, não tinha aparecido, mas depois deste crime decidiu voltar como se nada fosse. Ele mata e volta espontaneamente para a prisão. E isto faz com que ele se sinta forte. Ele sente-se todo poderoso. Não só ele conseguiu acentuar o seu poder sobre uma mulher, como também consegue enganar toda a gente, a instituição prisional, os juízes, e também fica protegido das buscas da polícia ao voltar para a prisão. Ninguém pede explicações a Guy Jorge sobre a sua ausência, mete uma esponja em cima do caso e ele até acaba por beneficiar de uma redução de pena e sai da prisão em abril de 1992.
quando sai da prisão, sem ter qualquer obrigação de tratamento, nem chegou a passar 15 dias que ele já está a atacar uma nova vítima na entrada de um prédio. Faca na mão, o violador impõe uma felação à sua vítima, mas esta grita. As luzes da escada acendem-se, os vizinhos aparecem e o Jorge tenta fugir, mas é apanhado pelas forças de ordem. Apesar de multirecidivista, ele é também condenado a 5 anos de prisão, dentro dos quais 3 com pena suspensa. Portanto, ele volta a ser livre no fim de 1993, volta a viver em refúgios de Paris e, nesta altura, até se torna amigo de alguns jornalistas, porque o Guy Georges protege alguns jornalistas que andam a fazer uma reportagem no seio dos marginais de Paris. Guy Georges tem um comportamento exemplar, faz de assistente e protege os jornalistas, um indivíduo apontado como seguro de si, sem nunca perder o controle de si mesmo, em certos momentos em bairros críticos da cidade. Portanto, era um indivíduo apreciado pelos outros ocupantes dos refúgios marginais, era o homem que mantinha a calma e comandava a situação naqueles refúgios repleto de marginais. Um dos jornalistas que fazia uma reportagem para a revista Paris Match tornou-se seu amigo. Este diz que ele fumava haxixe em permanência o dia todo e o que achava estranho, era um bom amigo, mas o que achava estranho era que Guy Georges nunca se deixou fotografar. Portanto, mas por detrás deste bom samaritano, o que ninguém sabia era que na realidade escondia-se um verdadeiro demónio e ninguém sabia o que ele fazia durante a noite. Guy Georges retomou a caça e esta obsessão permanente das raparigas, persegui-las, violá-las, torturá-las e matá-las. Ele não tem uma característica de idade nas raparigas que ele agride, que mata, que viola, que escolhe. Elas não têm todas a mesma idade, a mais nova tinha 17 anos, a mais velha 32 anos, portanto há ali quase uma geração que as separa. Elas também não têm grandes pontos em comum, há pequenas e grandes, há corpulentas e magras, há loiras e morenas. O único ponto comum entre elas era o seu apetite da vida. Portanto, era tudo mulheres com uma vida muito ativa, muito guerreiras, umas autênticas guerreiras, mulheres que têm amigos, que se projetam na vida, que têm vontade de construir coisas, que reúnem pessoas à volta dela, que têm uma certa forma de atividade, um certo carisma. Mulheres que transmitem algo. E Guy Georges sentia-se atraído por aquilo que elas transmitiam. Estas mulheres transmitiam algo do qual ele estava privado. No fundo, ele sentia-se atraído por mulheres que representavam a mãe que o abandonou. A jovem rapariga a quem Guy Georges se sente atraído nesta altura é a Cathy Rocher. Ela tem 27 anos e na noite do 6 ao 7 de janeiro de 1994 ela chega de um jantar e quando ela estaciona o seu carro no parking, o Joe Killer, que é o personagem que ele tinha adotado, ele agride-a. E o seu corpo foi descoberto 4 dias mais tarde, portanto a vítima estava na traseira do seu carro, com as pernas postas para o chão, estava despida e apresentava muitas feridas com uma arma branca. Muitas feridas nas pernas, as suas roupas tinham sido cortadas, as calças, o sutiã cortado entre os 2 bonés, como ele fazia sempre em todas as suas vítimas. Os pais de Cathy Rocher foram de imediato avisados. A polícia científica já se encontrava no local à procura de vestígios. Encontra uma impressão digital parcial no vidro traseiro do carro. Uma impressão digital parcial não pode ser explorada porque não contém elementos suficientes
de se poder identificar alguém, portanto há traços de sangue na porta da boxe, mas o sangue é apenas da vítima e não há mais nada. A macabra descoberta seguinte, de imediato ligada ao caso Cathy Rocher, e o inquérito é confiado ao mesmo grupo, o do inspetor Pellegrin. Os factos desenrolam-se de novo num parking. Ela chama-se Elsa Benadi, 22 anos, chega de um jantar com amigos e no 8 de novembro de 1994 a cena do crime é idêntica à de Cathy Rocher, com uma pequena diferença. Foi encontrado um panfleto nas traseiras do carro, um panfleto de teatro, e desta vez não se trata do sangue da vítima, mas sim do sangue de um desconhecido. Contudo, o inquérito patina. Enquanto isso, Guy Georges namora uma certa Valentina, portanto uma colega do refúgio onde ele dorme, onde ele habita, nos refúgios marginais de Paris. A Valentina diz que conheceu o Guy Georges no aniversário de um amigo e desde então começaram a namorar. E a Valentina explica que a nível de relações sexuais tudo se passava bem. Ele nunca foi violento com ela, mas ela diz que para conversar era necessário arrancar-lhe as palavras porque ele era um indivíduo muito tímido. Quando a polícia disse a Valentina que ela poderia ter sido mais uma das vítimas de Guy Georges, ela diz que pensa que ele a ela nunca lhe teria feito mal. Um mês depois de ter assassinado a Elsa Benadi, Guy Georges ataca Agnès, 27 anos. Ela foi violada e assassinada em sua casa a 2 passos da Praça da Bastilha. Desta vez, e pela primeira vez, encontra-se traços de esperma. Tiram um ADN do culpado, é uma ADN desconhecida. Em junho de 1995, Elizabeth Ortega poderia ter tido o mesmo desfecho. Ela é seguida até à sua casa, o homem aparece com a faca na mão. No apartamento de Guy Georges, trava a jovem rapariga e fala tranquilamente com ela de cigarro na boca. Aproveitando o momento de distração do seu agressor, Elizabeth consegue fugir. Encontra-se em sua casa uma beata de cigarro abandonado num cinzeiro e uma ADN. E aqui dão-se conta que é o mesmo agressor da Agnès. E a Elizabeth consegue transmitir aos inspectores um retrato robô, mas há uma coisa incrível que se vai passar. Ela descreve-o como pequeno, com aspecto norte-africano, e Guy Georges tem em todo o caso 1,80 m e tem mais ar de ser tipado das Antilhas do que ser propriamente africano. E este retrato robô que é feito nada tem a ver com Guy Georges. Em junho de 1995 é o corpo de Helene Fricking, 27 anos, que é encontrado mordaçado. Ela foi mordaçada, espicaçada, degolada no seu apartamento do Quinto Arredondamento de Paris. No local encontra-se também uma ADN, a mesma ADN da casa de Agnès e de Elizabeth, mas sobretudo o traço de um pé egipciano, o qual o segundo dedo do pé é maior que o polegar. Desta vez os inspectores têm a certeza que estão diante de um assassino em série. Nesta altura, o jornalista que tinha feito a reportagem para o Paris Match, William Morvan, tem uma briga com Guy Georges e este ameaça de matar os seus filhos. O jornalista chega a encontrar Guy Georges embaixo da sua casa, fica aterrorizado e decide partir durante 3 meses. Estávamos em setembro de 1995. Guy Georges rondava o apartamento do jornalista. Felizmente, diz o jornalista, Guy Georges foi preso uns dias mais tarde por tentativa de violação e o jornalista acha que isto lhe salvou a vida a si e à sua família. Aquela que talvez tenha salvo a vida do jornalista foi a Melanie Bacot, portanto, o assassino da Bastilha
ameaçou-a com uma faca, obrigou-a a abrir o apartamento, mas o que Guy Jorge não esperava era que dentro do apartamento havia o namorado da jovem rapariga. Guy Jorge foge, mas pelo caminho perde a carteira e foi apanhado logo a seguir e apanhou 30 meses de prisão. Nem o estado sexual da agressão, nem o facto de ser recidivista não foram tidos em conta. Guy Jorge passa 2 anos detido, ele sai em junho de 1997 e não perde tempo. Em 3 meses ele agride pelo menos 2 mulheres e mata mais 2, Magali Siroti e Estelle Magne. Em casa de Estelle, a polícia encontra uns calções cheios de sangue. Portanto, eles já conhecem a ADN, é a mesma que eles começaram a chamar SK, que é para serial killer. Quando em outubro de 1998 a comunicação social ouve falar do assassino do leste de Paris, a Brigada Criminal tem abraço já 7 assassinatos e muitas mais agressões sexuais. Sobre estes delitos todos, havia pelo menos 4 grupos da Brigada Criminal que investigavam e que pouco comunicavam entre si. E entre estes 4 grupos, havia 2 grupos que não se davam bem. Havia um ódio inexplicável entre estes 2 oficiais de polícia que não se falavam e isto fazia patinar o inquérito. Entretanto, Guy Jorge matou 4 vezes entre 1994, 1995, 2 vezes em 1997, na altura em que a brigada também andava cheia de trabalho, todas as brigadas de Paris andavam cheias de trabalho. Tinha havido um atentado terrorista em 1995 e ainda em 1996 a morte da Diana Spencer, a princesa de Gales, que aconteceu em pleno período de Guy Jorge, e todas as brigadas do crime foram requisicionadas para desvendar o atentado terrorista e a morte da princesa Diana, e eles não se ocupavam mais da investigação do serial killer. Portanto, Guy Jorge andava à solta. Contudo, no fim de 1997, sete mortes cometidas pelo mesmo autor, a ADN que estava nas mãos da polícia e procurou o assassino, mas a ADN era desconhecida e não havia ficheiro da ADN. Foi preciso o juiz Gilbert Thiel, que estava farto de ver um serial killer andar à solta a assassinar jovens raparigas, e ele ordena aos laboratórios franceses vai contra a lei francesa, que não deixa a polícia ter um ficheiro da ADN para fazer comparações, mas o juiz ultrapassa a lei e ordena aos laboratórios todos de reagrupar os dados ADN. Mesmo contra esta lei, ele ordena aos laboratórios de criar o primeiro ficheiro genético em França. Porque nesta época era proibido ter um ficheiro criminal e de os fazer cruzar com todos os inquéritos que estavam a decorrer. Por esta razão, o Guy Jorge não era apanhado. Mesmo se a polícia tinha a sua ADN, não sabia quem era, estava assinalada como SK para um serial killer desconhecido. Os laboratórios hesitaram, mas depois decidem obedecer ao juiz e infringiram também a lei. Eles começaram a comparar a ADN de milhares de criminosos com a ADN tirada em 4 locais do crime do serial killer, que era a tal ADN desconhecida. Foi um trabalho enorme para os laboratórios terem de comparar todos os ficheiros ADN dos criminosos todos da França com esse ADN serial killer desconhecido que a polícia tinha em sua posse, mas isto acabou por dar resultado e eles conseguiram, enfim, obter a identificação de Guy Jorge. A ADN Guy Jorge do serial killer, que era desconhecido, estava na mesma prateleira de um laboratório da Polícia Científica de Nantes, a 1 metro um do outro. Incrível. No 24 de março de 98, o professor Pascal telefona para o juiz. A polícia tinha entre as mãos o assassino da Bastilha, sem fazerem a ligação com Guy Jorge.
Portanto, o Guy Jorge estava com 36 anos, tinha passado mais de metade da sua vida na prisão, cada vez que saía cometia crimes. A sua impressão genética tinha sido obtida com o seu acordo numa prisão em 1991, antes da morte da Pascal Scharfey. Portanto, quer dizer que ele já tinha o ADN dele desde 1991, mas como não comparavam, nem as brigadas criminais transmitiam entre si, nunca identificaram o assassino em série do leste de Paris. Por isso ele matou tantas raparigas. A sua ADN dormia lá no laboratório da Polícia Científica de Nantes. Em 1995, quando foi condenado a 30 meses de prisão pela agressão da Mélanie Bacon, pela carteira que ele perdeu na fuga, ele ficou suspeito da morte da Cathy Rouchet e de Elsa Benadi, que eram as duas vítimas do parking. Mas Guy Jorge disse que não conhecia estas duas vítimas do parking, mesmo se a polícia lhe apresentava o local, ele nem sabe explicar o que é que fazia nesse dia. A sua ADN foi comparada com o sangue encontrado no panfleto encontrado na traseira do carro da Elsa Benadi, mas não era a sua ADN. Incrível. O que leva a pensar, o que leva a crer que o sangue encontrado no panfleto, portanto, não era o do criminoso, era de uma terceira pessoa, e Jorge foi metido fora de causa neste assassinato por causa disso. Interrogado por uma polícia criminal, eles repararam que Guy Jorge não tem pé egipciano também. Compararam com o robô feito por Elizabeth Ortega, que escapou e não tem nada a ver. Portanto, a polícia tira fotografias a Guy Jorge e vai mostrar a Elizabeth Ortega. Esta diz que não é ele. Conclusão, um retrato robô que não corresponde a Guy Jorge. Um testemunho que não conhece o agressor. Para que comparar a ADN se Guy Jorge, como com um serial killer desconhecido, nem compararam por isso. Se esta comparação tivesse sido feita, o assassino estaria preso desde 1995, o que queria dizer que Magali Siroti e Estelle estariam em vida e nunca teriam sido assassinadas. Portanto, se o trabalho da polícia tivesse sido feito, Guy Jorge tinha sido detido mais cedo e não tinha havido tantos assassinatos de raparigas. O Guy Jorge conseguiu escapar em 1995 e estava fora de questão de o deixar escapar neste março de 98, que a polícia já sabia quem ele era. Todos os polícias da capital tinham no bolso a fotografia do assassino do leste de Paris. Todos os locais que ele frequentava de hábito começaram a ser controlados e no dia 26 de março, às 7 da manhã, a comunicação social salta cá para fora a notícia em como o assassino do leste de Paris tinha sido identificado. Isto foi muito complicado porque se Guy Jorge tivesse ouvido os rádios, nessa altura poderia ter fugido. Corria-se o risco realmente dele fugir. O que vale é que felizmente Guy Jorge não havia rádios e por volta das 13 horas, quando ele sai do metro no bairro do Pigalle, dois polícias estão ali e reconhecem-no. Guy Jorge deixa-se prender calmamente. Ele é levado para o posto da polícia criminal. Com o decorrer dos interrogatórios, Guy Jorge confessa todos os crimes cometidos. E ele conta tudo em detalhe. E foi sobre estas confissões que ele foi enviado para o Tribunal de Justiça de Paris. No 19 de março de 2011, quando se abre o processo de Guy Jorge, os pais da vítima estão todos presentes, prontos a fazer face ao assassino das suas filhas. Costuma-se dizer que um processo permite fazer o luto. No boxe dos acusados, Guy Jorge parece descontraído. O sorriso do acusado enerva um pouco porque se sabe que ele assassinou de uma forma brutal 7 jovens raparigas. Este sorriso que ele aparenta, de bom rapaz, que parece um samaritano charmoso, faz com que este serial killer se vá tornar uma star.
E para agravar a situação, Guy Jorge decide declarar-se não culpado no tribunal e dizer que está inocente destas mortes todas e que é vítima de um erro judiciário. Os advogados pareciam acreditar na sua inocência, ainda por cima que alguns casos pareciam não bater certo, e os advogados dizem que tinham vontade de o ajudar, porque achavam que ele estava inocente e que a investigação da polícia tinha sido tudo mal feito. Durante uma semana de processo foi um circo, nada batia certo. O corte de algumas roupas das vítimas teriam sido feitas com a mão esquerda e o Guy Jorge era destro. Uma das advogadas das vítimas é que vai desvendar isto tudo. Ela vai conseguir que Guy Jorge confesse que tanto poderia ser canhoto como poderia ser destro, porque ela tinha-o visto mexer no microfone com a mão esquerda e ele a ver fotografias com a mão direita, portanto ele tanto agia com a mão esquerda como com a mão direita. E na segunda-feira seguinte, mais de uma semana depois do processo ter começado, o Guy Jorge acaba por confessar todos os crimes no tribunal. Esta confissão foi um alívio para as famílias das vítimas, e mesmo que ele tivesse sido condenado sem ter confessado os crimes, haveria sempre aquela pequena dúvida se teria sido ele ou não. No 5 de abril de 2001, Guy Jorge foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de ser libertado ao fim de 22 anos. A sua vida na prisão atualmente, desde que foi encarcerado, Guy Jorge tem sido um objeto de fascínio macabro por parte das jovens, com quem ele troca inúmeras cartas. Todos os dias recebe cartas de amor, por mais incrível que pareça. Os psiquiatras que nos expliquem porque é que esta jovem rapariga, que sabem que ele é um assassino de raparigas, se fascinam por este tipo de assassinos, de serial killers, e lhe escrevem cartas de amor todos os dias. É dos serial killers que recebe mais cartas de amor das prisões em França. E em 2004, até um estudante de Direito foi vê-lo na sala de visitas e caiu no seu feitiço. Em 2019, Guy Jorge, que tinha-se até tornado obeso, namorou com uma jovem estudante de cinema que recebia uma vez por mês na sala das visitas. Outra coisa incrível foi a Ana Gauthier, a mãe de uma das vítimas, que não quis assistir ao processo de Guy Jorge. E ela tinha feito uma co-investigação em paralelo com a investigação policial, e quando foi na altura do processo do Guy Jorge, ela decidiu isolar-se num convento. Durante o julgamento, diz ela, para aprender o perdão, e ela começou a corresponder-se com Guy Jorge, o assassino da sua própria vítima. Após este caso, a Elisabeth Guigou, a ministra da Justiça, conseguiu que a Constituição francesa fizesse um ficheiro e que agrupasse todas as impressões genéticas recolhidas durante as investigações policiais para poderem cruzar os dados ADN para apanhar os criminosos mais facilmente. O juiz de instrução, o Gilbert Thiol, então encarregue do caso, lamentou a ausência de tal meio de verificação que poderia ter permitido confundir Guy Jorge após o 5º assassinato. Tinha-se pelo menos evitado 2 assassinatos. Guy Jorge poderia ter sido libertado desde março de 2020, porque ele foi condenado à prisão perpétua com 22 anos de pena suspensa. Portanto, em 2020, ele não pediu para ser libertado, não fez esse requerimento, porque ele próprio prometeu à família das vítimas em tribunal. Ele disse: vou-me condenar a mim próprio e nunca vou sair da prisão, vocês podem ficar tranquilos. Portanto, até agora ele tem cumprido aquilo que prometeu às famílias. Há também um documentário na Netflix sobre este assassinato que eu estive a ver, que tem por título As Mulheres e o Assassino, e fala nessa tal mãe dessa das vítimas que se correspondeu com Guy Jorge na prisão, que escreveu cartas ao Guy Jorge, e há até certas cartas que está a chocar certas pessoas porque ela trata por mãe. É por hoje o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até à próxima, bye bye, um beijinho para vocês.